Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui. Nosso desejo, Senhor, é estudar mais, conhecer mais da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude para que nós possamos aprender, usar, para que possamos sair daqui melhores, Senhor, em relação à Tua Palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ilumina, Senhor, com Teu Santo Espírito as nossas mentes, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Muito obrigado, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Pessoal, nós estamos estudando sobre consciência, estamos já terminando o módulo, e nós estamos vendo, já vimos como é a consciência, como ela funciona. Obrigado, irmã. A gente já viu como a consciência ela é importante para que a gente tenha uma vida cristã saudável. A consciência ela vai ser um elemento importante para que eu possa dar frutos, para que eu possa evangelizar, para que eu possa ter uma vida cristã melhor, para que eu possa criar filhos. Questão de testemunho, a gente viu a importância da consciência nesse contexto. E o que a gente tem observado desde o início, tem refletido, é aquela questão: poxa, eu tenho dores na consciência. E hoje, então, a gente está vendo como que a gente pode limpar a nossa consciência. E foi aquelas perguntas que nós fizemos, né? Letra A, do número 7 em Algarismo Romano, né? Como conseguir uma consciência limpa. A gente está nesse ponto. Então, abra aí sua apostila aí. E nós vamos precisar daquela lista que você fez. Tá? Nós vamos usar aquela ali, vamos continuar aquela lista, tá bom? Primeira coisa é decidir resolver ofensa a todo custo. Eu estou engajado num processo de limpeza. Eu quero realmente ter minha consciência renovada, minha consciência limpa. E aí a segunda parte é fazer uma lista das ofensas por ordem de importância. E aí algumas perguntas vão te ajudar nisso. Existe alguma coisa no meu passado que sempre que me lembro eu preferia que não tivesse acontecido? Isso é uma indicação de que é uma questão de consciência ali para ser tratada. Você conhece pessoas que não gostam de você? Será por causa de alguma ofensa que você tenha cometido contra elas? Mais uma pergunta aí também, indicando algo de consciência que precisa ser tratado. Há alguém para que eu tenha falhado como exemplo de cristão? Dei mau testemunho? Quando eu lembro daquele meu colega lá da faculdade, quando eu lembro daquele meu colega lá do segundo grau, quando eu lembro daquele meu colega lá no trabalho, ou quando eu lembro de um familiar meu, eu fico, não dei um bom testemunho? E aí mais uma pergunta: haverá alguém cuja autoridade você deixou de respeitar? Então aí, alguém que você desrespeitou, pai, mãe, autoridade, pastor, tá? Líder. E aí o segundo passo é o seguinte, o terceiro passo é o seguinte, letra C: identificar a causa básica em cada caso, normalmente uma atitude. Eu queria compartilhar aqui com vocês alguns versículos sobre alguns temas, que são versículos legais para a gente começar a pensar. Distribui para mim, quem pode me ajudar aqui? Para a gente identificar essas questões básicas aí, eu vou dar uma lista de versículos para vocês que vai ajudar em relação a algumas atitudes, tá? Que a letra C é isso, é identificar a causa básica em cada caso, normalmente uma atitude, tá? Então, lembrando da lista que a gente está fazendo, né? Vai ter o para quem, o nome da pessoa e a causa básica.
Ah, eu fiz isso, isso e isso. Para a segunda pessoa, eu fiz isso. Para a terceira pessoa, eu fiz isso e isso. Desrespeitei. Aí você vai dar nome ao pecado, tá, pessoal? E aí os versículos é para te ajudar. Por exemplo, eu estou com um problema na preocupação, já tem um versículo para te ajudar a resolver essa preocupação. Medo, dificuldade em sexo, lascívia, questão de orgulho, cobiça, inveja, ira, falta de disciplina, amargura, algumas coisas aí para ajudar. Tá bom? Não é para você encaixar os pecados, tem outros, tá, pessoal? É que eu estou colocando alguns para te ajudar só. Tudo bem? Tá, pessoal? Então aqui você vai lembrar lá, por exemplo, dá um exemplo aqui. Meu pai. O que eu fiz de errado com ele? Eu desrespeitei. Não honrei. Menti. Tá? Colega de trabalho. Você vai dar o nome lá do colega lá. Vou dar um nome aqui fictício. Raul. O que eu fiz com o Raul? Mau testemunho. Tudo bem? Bom, essa parte aí teoricamente já foi feita, né? Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá, então isso aqui feito, você já tem então uma folha de trabalho importante. Isso feito aqui, você tem uma folha de trabalho. Aí o exercício era vocês procurarem fazer isso para que hoje a gente pudesse trabalhar, beleza? Tá? Beleza, pessoal? Sim? Isso. Então, eu vou apagar aqui e a gente vai fazer a parte da resolução mesmo, tá legal? Posso apagar? Então, como que a gente corrige a nossa consciência? Então, existem coisas na minha consciência que quando eu lembro, sinto aquela dor, poxa, eu não queria ter feito aquilo. Olha, poxa, me incomoda essa memória. Nossa, como eu falei aquilo com meu pai, dando exemplo aqui. Poxa, como é que eu dei esse mau testemunho com o Raul? Então, assim, eu quero resolver o problema. A Bíblia, ela dá uma solução. Como que você trata o pecado que você cometeu? Qual que é a solução de Deus para isso? Arrependimento, confissão, pedido de perdão. Isso seria legal vocês anotarem, tá, pessoal? Arrependimento, confissão e pedido de perdão. Então, assim, lembra disso, pessoal. Todo o processo de purificar a consciência vai envolver isso aqui. Não existe como você purificar a consciência sem passar por esse processo aqui. Tudo bem?
Arrependimento, confissão e pedido de perdão. Falar um pouquinho do arrependimento. Tá, vou colocar desse lado. Confissão, pedido de perdão. É interessante essa ideia do arrependimento, que ela está ligada a uma mudança. Qualquer mudança de mente, né? Um texto que é interessante é 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Alguém pode ler para mim? 2 Coríntios 7, 10. E que a tristeza, segundo Deus, couber arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do que couber a morte. Isso é legal, essa questão. A tristeza que vem de Deus, o que ela produz? Antes da salvação, o arrependimento, mas é um arrependimento que produz o quê? Salvação, né? Então, assim, seguindo aqui o texto, é uma tristeza que vem de Deus, né? Produz arrependimento, e esse arrependimento produz o quê? Isso. Tudo bem? A tristeza que vem de Deus produz um arrependimento. Esse arrependimento produz salvação. Isso daí tem muitas reflexões aí, a gente não vai conseguir entrar em tudo, mas é interessante que a gente vive numa sociedade que pensa que toda tristeza ela é ruim. Mas aqui me parece que a tristeza ela é boa. Percebe isso? Você nota isso no texto? A tristeza que vem de Deus, ela é boa, porque ela produz arrependimento. Não tem como, pessoal, o arrependimento, ele não é um sentimento que vai vir de uma alegria, numa festa, de felicidade. Não é. O arrependimento ele tem que ser alguma coisa que vem dessa noção de que eu fiz alguma coisa errada. Tudo bem, pessoal? Então, muitas vezes, a gente precisa orar ao Senhor. Senhor, coloque em mim isso que vai me levar ao arrependimento, né? Quando você vai pedir perdão para alguém, não adianta você chegar contando piada, dando risada e dizer, eu estou muito arrependido pelo que eu fiz. Pô, é incompatível uma coisa com a outra. Tudo bem? Tá. Aí, voltando aí para a apostila. Bom, você já descobriu, você vai planejar cuidadosamente, você já identificou o que eu fiz exatamente com a pessoa. Nem sempre essa é
uma tarefa fácil, como a gente falou na semana passada. Talvez você vai precisar de ajuda de alguém para identificar o nome do que você fez foi isso, para ajudar, entendeu? Às vezes você vai precisar da ajuda de alguém para te ajudar, cara. O nome do que você fez, o pecado que você cometeu contra essa pessoa, o nome dele é esse. Tudo bem? Tá? Aí vamos lá. Vamos planejar as palavras que usará ao pedir perdão. Lucas 15. Tem um exemplo aqui bem legal. Bom, agora a gente já está indo para a parte mesmo de resolver a situação. Tudo que você tinha que pensar e refletir, você já está fazendo, está terminando isso agora. Então já está indo para a parte de resolver, de purificar sua consciência na prática. Aqui a gente tem a parte, aqui no Lucas 15, a parábola do filho pródigo, tá? Eu quero ler a partir do versículo 16, versículo 15, 14. Depois de ter consumido tudo, ter gasto todo o dinheiro do pai dele, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A minha pergunta é: quando foi, nesse texto que nós lemos, quando foi que ele se arrependeu? Antes. Caindo em si. Foi ali que começou o processo mesmo ali do arrependimento. O processo começou ali. Quando ele caindo em si. Essa expressão é uma expressão interessante, né? Caindo em si. Né? Pô, cara, o que eu estou fazendo, né? Posso imaginar que naquele momento ele deva ter mudado a tristeza que ele estava sentindo. E é interessante porque veio um arrependimento real, porque ele lembrou do que ele tinha feito com o pai dele. Ele até pensou: poxa, eu estou aqui sofrendo, os funcionários lá do meu pai têm comida, mas o problema é que eu estou aqui porque eu errei com ele. Isso é legal, essa reflexão. Eu vou voltar para ele e vou dizer isso, isso e isso para ele. Até aí, o arrependimento se consumou? Não. Quando que ele acontece de verdade? Quando ele se consuma. Versículo 20, levantando-se, começa o processo ali. Agora ele se consuma no versículo 21, onde ele diz para o pai aquilo que ele pensou que ia dizer. Porque olha só, no versículo 18, ele está no pensamento aqui. Concorda? Versículo 18, o que ele está pensando? Não, é interessante até
o primeiro verbo, eu vou me levantar. Percebe que interessante? O cara devia estar ali caído, prostrado, sentado, né? Eu vou me levantar. E aí o que eu vou fazer? Vou ter com meu pai, vou lá para o meu pai e vou dizer para ele o seguinte. Aí o que ele vai dizer para o pai? Pequei contra o céu. Lembra aquela dupla dimensão da consciência? Eu quero ter uma consciência limpa diante de Deus, mas diante dos homens. E aqui o arrependimento desse filho está corretíssimo. Pai, eu pequei contra Deus, mas eu pequei contra ti. E a ideia também de, eu não estou aqui querendo exigir direito, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus trabalhos. Tu pode me tratar como empregado. Está resolvido, pessoal? Até aqui ele só está planejando. Está resolvido? Aí o que diz? E o primeiro verbo que ele pensou, não foi o primeiro verbo? Vou me levantar, vou ir para o meu pai, vou falar com ele isso, isso e isso. E aqui você vê ele executando o projeto dele. Ele se levanta, está vendo? Levantando-se, foi para o seu pai, e você percebe como ele realmente estava engajado nesse processo de consertar a consciência dele, porque aquilo que ele planejou, ele segue à risca na execução. Ele levanta-se como ele tinha planejado, ele vai para o seu pai como ele tinha planejado. Agora, o que ele não estava esperando é que o pai estava esperando ele. Interessante isso, né? O pai estava ali, esperando o filho. Levantando-se foi para o seu pai, vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Ele podia falar assim: cara, meu pai não está chateado comigo, com certeza meu pai já deve ter me perdoado pelo desrespeito que eu cometi contra ele, então está tudo certo. Talvez alguns poderiam pensar assim, né? Eu fico imaginando pais que fazem isso com os filhos. Eles pecam contra os filhos, eles falam coisas para os filhos, eles desrespeitam os filhos, mas aí depois, de manhã cedo, quando o filho vai lá, dá bom dia, abraça o pai, o que o pai pensa? Ah, não vou precisar pedir perdão, porque já está tudo certo, já estamos resolvidos, né? Esse filho podia ter pensado a mesma coisa. Pô, não vou nem precisar falar, né? Passar por esse custo, né? Vou nem falar nada, já está tudo resolvido. Foi isso que ele fez? Não, ele seguiu à risca o projeto dele, mesmo o pai tendo abraçado, beijado, demonstrando que estava tudo certo. E é uma das desculpas que a gente falou: não, já está tudo bem entre nós. E qual que é a resposta a essa desculpa? Lembra que a gente viu as desculpas que a gente pode dar para ter uma consciência? Uma das desculpas era: já melhorou muito o relacionamento entre a gente, já está tudo certo. E aí, qual que é a resposta que a gente dá? Isso, poxa, já melhorou, então melhor ainda. Então agora que pode falar com mais força ainda. Lembra disso, pessoal? Tá? Então, de repente, ele podia falar: não, já está tudo bem, já está tudo resolvido. Não, ele tinha um projeto, ele vai ir até o fim nesse projeto. Faltava uma coisa nesse projeto. Ele se levantou, isso ele já cumpriu. Ele já foi até o pai dele, checado. Faltou uma parte. Qual que era a parte? Eu vou, antes do pedido de perdão, eu vou confessar o meu pecado. Confessar. Qual que é a confissão que ele faz aqui? Onde está? Versículo 21. Como é que está aí? Isso. E aí ele confessa: pai, eu pequei contra Deus, mas eu também pequei, eu te prejudiquei, eu pequei contra você.
essa questão do perdão, eu não tenho direito de exigir qualquer direito. Pastor, quando ele fala depois, acho que na descrição ele fala que vai falar para o pai dele que ele não é digno mais, que ele quer ser como os empregados, né? Nesse sentido de ter consciência que ele perdeu direitos. Sim, exatamente. Porque aí que está, o pedido de perdão dele nem precisava vir, entre aspas, ele podia imaginar maldosamente. Meu pai que me abraçou, me beijou, está tudo resolvido, continuo numa boa, volto para casa tranquilo. Mas você vê como ele entendeu, aquele caiu em si, ele foi real, cara, foi importante aquilo caiu em si. Essa questão, eu vou até o fim, pai, eu não sou digno de te chamar de pai. Eu te tratei como eu tratei um estranho, como um inimigo. Se o senhor não quiser me tratar mais como filho, o senhor tem direito. E é legal que ele fala isso para o pai, né? Isso é muito legal. Aqui a gente tem uma reflexão importante da nossa relação com Deus, que é uma das figuras que a gente está aprendendo, que Jesus está ensinando nessa parábola. Nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus que está guardando arrependimento real, né? E que eu preciso chegar com essa postura daquele filho. Eu preciso chegar com essa postura diante do meu pai. Pai, olha, eu sou um pecador, eu não tenho dignidade alguma para merecer qualquer coisa do Senhor. O Senhor me trata do jeito que o Senhor quiser. Essa parábola é muito importante, não só pela reação do filho pródigo, mas para a reação do filho que estava perto. Porque o que nos demonstra é que eu posso estar longe de Deus, independente da distância geográfica. Você percebia que o filho mais velho, ele estava distante de Deus também, mesmo estando do lado de Deus. Porque a reação do filho mais velho é ficar bravo quando um se arrepende. Ou seja, aquele filho mais velho estava do lado do pai, mas os objetivos do pai não eram os do filho mais velho. Então, se o filho mais velho estivesse junto com o pai, relacionalmente, os desejos e as alegrias do pai seriam as alegrias dele. Mas você vê a distância que ele estava relacional do pai. O pai se alegra com o arrependimento do irmão e ele fica bravo com isso. Então você percebe, na verdade aquele pai, ele tinha 2 filhos de longe, só que um geograficamente estava perto, mas relacionalmente ele estava distante. Pastor, diferente de hoje, as pessoas que dizem que entregam suas vidas para Cristo e exigem coisas de Deus, chegam dizendo que são arrependidos da direção, entregam suas vidas e aí começam a exigir, falar Deus tem que me dar determinadas coisas. Justamente. Completamente diferente. O cara não entendeu o que ele fez. Meu brother, cara, se o teu pai quiser te aceitar, porque ele aceita o filho de volta. O pai, porém, disse aos seus servos, versículo 22, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. É interessante que você percebe isso, olha, o pai perdoa o filho, e o pai quis colocar o filho numa posição de honra novamente, né? Essa questão do põe um anel no dedo, não, é da minha família, é meu filho, né? Põe a roupa nesse menino, tá tudo maltrapilho, vamos lavar ele, vamos dar um banho nele. Então você vê que o pai perdoa, mas não por causa da exigência do filho, pelo contrário, o filho chegou do jeito certo. Então, aqui uma questão importante que a gente percebe esses três passos no pedido do filho. O arrependimento, como diz lá que ele caiu em si. Aí você vê a confissão, ele faz um projeto, eu vou lá, vou falar isso. Mas essa confissão só acontece quando ele chega para o pai e fala, pai,
pequei contra o Senhor, Pai, pequei contra Deus. Pai, eu não tenho direito nenhum. E aí vem o pedido de perdão, é quando eu coloco aqui no texto, ele falou, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como o Senhor quiser. Aqui é importante, pessoal. A palavra para confissão é a palavra homologuel. Já ouviu essa palavra? Tem em português, não tem? De homologação, não tem? Homologuel é essa ideia de, Senhor, aquilo que o Senhor diz que é errado mesmo. É quando eu concordo com Deus, quando Deus diz que aquilo é errado. Confessar é você mostrar para a pessoa, cara, você está certa e ficar chateada comigo. É justo da sua parte, porque eu errei contra você mesmo. Um pedido de perdão dessa forma é extremamente, pessoal, renovador, restaurador, reconstrutor, porque a pessoa que sofreu, ela vai poder ter aquela noção, cara, fez sentido para ele, ou seja, eu estou machucado com razão. Então quando a pessoa confessa, ela concordando com quem ela ofendeu, olha, você está certo, você é justo você ficar chateado comigo, porque eu errei contra você. Aí que vem a ideia de homologuel, né? Tá? Tiago. Muitas vezes a gente tem que, por exemplo, nessa palavra, que a gente pediu perdão, a consequência não ser boa sempre assim. O pai perdoou e ele voltou a solução de tudo. Mas muitas vezes não é assim. Muitas vezes as consequências, ou não é muitas vezes, é pediu perdão, mas já respondeu as outras consequências. Justamente. Porque assim, se o pai chegasse, tá bom, eu aceito você, vai trabalhar como meu funcionário, o pai estaria errado? Cara, o filho desprezou a posição de filho. Eu quero minha herança agora. O que ele fez? Matou o pai. Filho, para você eu morri, então eu posso ser teu patrão, teu pai eu não sou mais, você me matou. Basicamente foi esse o pecado que o filho cometeu contra o pai. Desrespeitou a própria vida do pai. Eu quero minha herança agora. Então assim, o pai teria direito de falar, então tá bom, filho, vai lá. Então vai lá, você vai ser um dos meus funcionários agora. É interessante que Deus não trata a gente assim, né? Talvez o ser humano pode tratar a gente assim, né? Como eu já compartilhei aqui, aquele pedido de perdão que eu fui fazer, o pessoal não quis me ouvir, me xingou, falou um monte. A minha parte eu fiz, fui sincero, honesto, pedi perdão. Agora, por exemplo, entre os cristãos, a postura precisa ser diferente. Precisa ser parecida com Deus. É por isso que quando Jesus vai contar aquela parábola lá dos dois devedores, né? Um devia 50 mil, o outro devia 500, né? O cara que devia 500 por quem devia 50 mil que tinha sido perdoado, e o cara que devia 50 mil que foi perdoado não queria perdoar os 500. Jesus, ele ensina o seguinte: você não tem mais direito, cara, de não perdoar, porque você foi perdoado de uma dívida muito maior. Então, para nós cristãos, a gente tem que olhar o pedido de perdão de um jeito diferente do que o incrédulo, porque o incrédulo não tem isso. Tudo bem, pessoal? Então, a palavra, a ideia de confissão, e aí vale a pena a gente tomar cuidado. Na realidade, esse Pastor, a Bíblia era 5 milhões. Era muito elétrico, isso mesmo. Então, cara, você nunca ia pagar esses 5 milhões. Não podia perdoar os 500, cara. Então, um crente que não quer perdoar o outro ainda não entendeu o que significou o perdão de Deus para ele. Então, a ideia de confissão, primeiro eu vou chegar arrependido para aquela pessoa,
e aí eu vou confessar, eu vou dizer para ela que eu entendi o que eu fiz de errado contra ela. Tudo bem? A confissão, olha, cara, eu estou aqui muito arrependido, eu tenho que demonstrar esse arrependimento. Eu estou aqui muito arrependido, eu queria, cara, dizer para você, cara, olha, eu fiz isso contra você. Aí você vai dizer o pecado, irmão. É isso que eu queria saber, assim, quando a gente vai pedir perdão, se a gente tem que falar, assim, exatamente por quê. Isso. Não pode ser assim, tipo, eu quero te pedir perdão por tudo. Isso, então, é isso que eu estou falando. Esse tipo de pedido de 1,99 não vale de nada. Já vem quebrado já. Então, por isso que existe a confissão. O que é confissão? Eu vou dizer o que eu fiz. Né? Então, pô, eu errei contra a Taizinha. Taizinha, cara, eu menti para você. Quando você me perguntou aquilo, eu te respondi aquilo, não era verdade. A verdade é isso. Cara, aquilo que eu fiz, eu menti, cara. Não estava falando a verdade. Ou seja, se você concordou que aquilo era errado, concordou com Deus e concordou com a pessoa. A pessoa, então, ela está percebendo, ó, ele entendeu o que ele fez. Entendeu? Eu chegar, olha, esposa, eu gritei com você, eu não devia ter gritado com você. Opa! Entendeu? Olha, eu me irei contra você, irmão. Quando eu falei aquilo, eu errei porque eu estava irado. Né? Essa ideia de homologuel, né? Confessar. Eu quero contar, eu quero reconhecer que o que eu fiz foi errado. Aí vem o pedido de perdão. Aqui eu preciso destacar a palavra pedido. Por exemplo, quando eu digo assim, ó Chico, pô, naquele dia eu menti para você e eu tô arrependido por isso, então eu quero que você me perdoe. Só um pedido? Uma ordem, eu quero. Entendeu? Ou esse também de 99, ó Chico, ó, pô, se eu fiz alguma coisa para você, cara, você me perdoa. Isso comunicou algum arrependimento? Comunicou que você entendeu alguma coisa? Isso não é um pedido de perdão, pessoal. Tá? Pedido de perdão, ela envolve confissão, você dá um nome ao teu pecado e envolve um pedido. Entendeu? Ô Moisés, cara, eu roubei você, cara. Eu estou muito arrependido, cara. Eu estou disposto a pagar, cara, mas eu queria pedir para você, cara, será que você poderia me perdoar? Entende o pedido? Então você foi, cara, eu fui muito traiçoeiro de ter pego aquele dinheiro escondido, cara. Você teria toda a razão, cara, se tu quisesse me processar, se você quisesse me meter no pau, você teria todo o direito de fazer isso. Tem todo o direito de ficar chateado comigo. Mas eu queria te pedir, você pode me perdoar, por favor? Entendeu a diferença, pessoal? Tudo bem? Vem o pedido de perdão. Pedido, tá? Não perdido, é um pedido. Deu perdido no outro. É um pedido de perdão, tá? Beleza? Nós vamos fazer um exercício agora. Então, vamos formar duplas e agora eu quero dar um exercício para vocês treinarem o pedido de perdão, tá bom? Presta atenção, depois a gente forma a dupla, tá? É o seguinte, combine aí com você, pergunta para a pessoa, é hipotético, tá, pessoal? Depois a gente faz os pedidos de verdade, tá? Agora é só exercício, tá bom? É o seguinte, com a pessoa que está do seu lado aí, imagina uma coisa errada que você tem feito, igual que eu fiz aqui, eu roubei o Moisés e agora eu vou pedir perdão para ele. Então você vai imaginar
uma coisa errada que você tenha feito contra a pessoa, e aí você vai fazer o pedido de perdão envolvendo esses 3 passos. Tudo bem? E aí depois a outra pessoa vai fazer com você. Tudo bem? E aí no final vocês vão dizer o que foi bom e o que não foi legal no pedido, para a gente ver se a outra pessoa entendeu. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer duplas 5 minutinhos aí para a gente treinar. Duplas de 2, tá, pessoal? Se quiser fazer um tri também não tem problema, mas aí, tá? É hipotético, tá, pessoal? Estou dando aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Mas depois... O pessoal tá lavando a alma já, Já foi? Já pediu perdão? Já pediu? Pessoal, então vamos lá. Olha só, isso é só um exercício, tá? Mas a gente vai ver que quando você for fazer isso de verdade, cara, tem algumas coisas importantes. Questão de ser um lugar privado, né? Para que você... A questão também do tempo, você não vai fazer isso assim rápido, assim correndo, né? Às vezes você vai também dar oportunidade da pessoa falar, né? A perspectiva dela, irmão Isaac. Pastor, eu dei aula durante um certo tempo e eu fui criado de uma forma antiga que as pessoas se cumprimentavam, que as pessoas, quando faziam alguma coisa, por exemplo, inadvertidamente batia no outro e falavam, me perdoe. O meu, o pronome oblíquo. Isso era um sinal de educação. E eu notei agora, quando eu me aposentei, que o que
está em voga é foi mal. Não existe nem sequer um pronome. A pessoa não identifica quem fez. Então, se ela dá um esbarrão ou se ela faz alguma atitude que ofenda o outro, ele simplesmente fala, foi, é o verbo, e mal. Aproveitando, muito legal isso que o irmão colocou. Eu vim num contexto que era o desculpa. Certo. Né? A gente procura usar o desculpa, cara, me desculpa aí, cara. É quando. Cara, aí é quando eu dei um esbarrão, provoquei um acidentezinho, alguma coisa assim, me desculpa, perdão. O perdão é quando tem pecado. Teve pecado no negócio, aí não é só desculpa, pessoal. Aí é a necessidade de um pedido de perdão. E o pedido de perdão envolve, me perdoe, cara. Você poderia me perdoar. Então, cuidado só para você não usar a palavra errada, tá, em relação a isso. Então, vamos fazer aqui, gente, só para a gente, a título de exercício, nós vamos ver esses dois. Nós vamos agora presenciar aqui um momento importantíssimo na vida de dois clientes. Eles vão se reconciliar, eu acho. E nós vamos assistir de camaradas. Faz de conta que a gente não está aqui. Tá? E aí a gente vai estar observando e vamos fazer observações em relação a isso. Vamos lá. Só o que foi mesmo que você fez com ele? Eu dei um gato nas camisas. Beleza. Não é nas camisas. Tudo bem, cara? Como é que tá? Cara, me perdoa você. Por quê, cara? Sabe aquelas camisetas que eu te vendi e tal, cara? Eu fiz uma coisa que não é legal, cara. Eu coloquei um preço acima para poder pôr um dinheiro. Eu tava precisando, cara. E lá não é legal, velho. Vendi uma camiseta por um preço que não era, e ainda peguei o dinheiro e coloquei no bolso. Mas não foi usado no jogo mesmo? Não, foi usado em jogo, foi, mas eu ganhei dinheiro em cima, cara. Dinheiro que não era real, sabe? Dinheiro que não é meu, é teu, velho. Eu te meti a mão no dinheiro, né? Queria te pedir perdão, mas, velho, não é só isso. Eu acho que não é justo eu ficar com esse dinheiro. O problema é, eu não tenho como te devolver ele por inteiro. Preciso, sei lá, dividir alguma coisa, cara. Me perdoa, velho, mas estava precisando, não é legal. Me senti muito incomodado com isso e queria devolver esse valor, te pedir perdão por tudo que eu fiz aí. Mas não sei como, cara. Por estar errado, veja a maneira. Se você falar alguma coisa, isso tem que ser agora o dinheiro, cara. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu teria que fazer a coisa. Eu tenho que fazer a coisa certa, me perdoa. Meu irmão, você está perdoado. E quanto ao dinheiro, né, e tudo mais, se você não tivesse me falado isso que você fez, talvez eu não fosse nem sentir falta desse dinheiro. Então, acho que essa sua atitude de ter vindo confessar e pedir perdão, para mim você já está perdoado no meu coração e com certeza essa sua atitude é louvável perante Deus também. Você está perdoado perante mim e perante Deus. Isso aí. Legal. Vamos, segura as observações. O pessoal quer aplaudir, né? Pode aplaudir, né? Daqui a pouco a gente faz as observações, tá? Vamos ouvir então o vacilo do Lucas agora. Que stand-up, a gente não tem. Tá maneiro, né? Mas beleza? Cara, eu tinha que falar com você, cara. Estou arrependido de uma coisa que eu fiz e tenho que confessar para você. Cara. Então, lembra na época das eleições, você estava no candidato, teve um churrasco lá no bairro e eu acabei indo lá e uma pessoa falou mal de você, eu acabei tomando a frente e falei mal de você, cara. Comecei a falar um vacilo seu lá na frente de todo mundo e provavelmente aquilo tirou alguns votos seus e eu estou muito arrependido de ter falado mal de você, cara. Então eu queria, perante Deus e perante você aqui, perguntar se você pode me perdoar, cara. Te perdoo, cara. Só que eu também preciso saber qual foi o meu vacilo para me aprender, cara. Então, Preciso disso também como cristão. Se de repente esse foi um erro meu, eu também, primeiro te agradeço por ter falado a verdade lá. Se
for um vacilo ou não, se for um vacilo do Senhor, eu te perdoo. Mas eu também preciso aprender com você. Beleza. Muito bom. Vamos parar por aqui. Legal. Obrigado, pessoal. Muito legal. Vamos fazer algumas observações. Vocês gostariam de colocar, parabéns a eles corajosos que estão nos dando a oportunidade de aprender, né? Alguém gostaria de fazer alguma observação? A irmã Maria Luísa, depois Fabrício. Assim, eu acho que faltou, não sei, né, se está certo, mas o momento do arrependimento. Tipo assim, eu estava pensando naquilo que eu fiz, em vez de chegar e falar, eu me arrependi. Um momento, quando incomodou isso? Isso, tem que deixar isso mais claro, né? Fabrício. Eu pensei assim, quando o Pedro perdoou, ele teria o direito realmente de receber o dinheiro de volta. Ele ia ficar mais feliz se Moisés devolvesse. Você ia ficar mais feliz? Mas seria. Aí, tipo, eu não estou errando, né? Não. Se a pessoa está me pedindo perdão e é sincera, ela não tem que se esforçar nada para devolver. Não, tá correto. Eu perdoar. Alguém vai achar, poxa vida, ele já pegou, tá quitada a dívida. Não, então, justamente. Se eu quiser eu perdoar a dívida tá correto e eu não perdoar a dívida tá correto também não, cara. Sim, eu acho que também. faz parte desse processo de arrependimento e crescimento. Acho que seria muito legal para você devolver esse dinheiro. Acho que isso ia ser um ponto importante. Eu poderia também quitar, cara, não precisa. Os dois tá certo. Mas eu posso. Aí dentro do contexto você deve ver isso. Lúdico. Foi só um detalhe, quando o Moisés estava fazendo o pedido de perdão dele, foi só uma coisa que ele falou que ele mencionou, enquanto falava da falcatrua que tinha feito, ele mencionou que ele estava precisando. Isso soa um pouquinho de desculpa, então acho que nem seria conveniente. A gente tem que tomar cuidado dentro do contexto para você. Não há problema de às vezes você explicar o que aconteceu. O problema é você reforçar, cara, independente disso, que eu fiz foi errado. Entendeu? Isso é muito importante. Não há problema de eu dizer, cara, realmente, eu estava nervoso e tal. Mas eu não podia ter falado com você daquele jeito. Entendeu? Eu estava precisando, estava tendo que pagar uma conta e coisa e tal, mas eu não tinha o direito, cara, de ter pego esse dinheiro de você. Então, não há nenhum problema de eu fazer esse tipo de comentário para dar um contexto. Mas eu tenho que, então, reforçar, cara, independente disso, eu não podia, cara, eu não tinha o direito, o que eu fiz foi pecado, né? Justamente para não soar como um atenuante, assim, estou tirando um pouco fora. Uma coisa que eu quero ouvir mais, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma observação? Moisés, ele ficou mais em saber o que ele tinha feito com Moisés quando voltou, do que ele obedeceu muito rápido. Moisés, no caso. Moisés, ele pregou, mas já fez o pregou. Deixa eu só voltar um pouco, olha só. Se eu falo mal da Rosa pro Rafa, eu não tenho que pedir perdão para a Rosa, eu tenho que pedir perdão para o Rafa. Não, eu sei. Entendeu por quê? Porque eu peguei para ele, peguei contra ele. Entendeu? Agora, se tinham outras pessoas ouvindo, eu tenho que pedir perdão para essas outras pessoas que estão ouvindo. Entendeu? Porque eu não peguei, embora eu tenha atacado a moral dela, eu não peguei diretamente contra ela, eu peguei contra Deus, mas diretamente eu fiz fofoca, eu peguei contra os outros. Entendeu? Porque assim, de repente, ele, no caso, mas já nem fica sabendo disso. Agora, eu tenho que corrigir para a galera lá do churrasco. Primeiro, o que você estava fazendo nesse churrasco? É crime você comer churrasco de político. Na verdade, não vá. Se o político te chamar para ir no churrasco, não vá lá para ele estar dando aquele churrasco. Não sei se vocês sabem disso. Não vá. Ele não pode dar churrasco. Ele não pode dar churrasco.
Então, não era o Moisés, era o outro. Mas só para tomar pensando nisso daí. Irmã, depois dele. As pessoas não viram o que o Lucas falou sobre Moisés. Essas pessoas que a gente tem com essas pessoas. Então, antes do Lucas falar mal, ele poderia, se ele achou que Moisés fez alguma coisa errada, ele já deveria ter ido antes de falar para os outros, falar para ele. Mateus 18,15, se terminou uma contrativa entre ti e ele só. Tá? Esse é o princípio. Então, se eu acho que Moisés fez alguma coisa errada, eu tenho que ir lá para Moisés e dizer: Moisés, isso aqui não é errado. Eu estou pode fazer isso. E Moisés vai conversar com ele. Agora, o Lucas não fez isso, chegou para a galera e falou: minha irmã fez isso, fez aquilo outro. Ele tem que agora se desculpar, ele tem que pedir perdão para a galera que ouviu ele falar. Ó, gente, fiz uma coisa muito errada, ataquei a honra, ataquei a moral, a ética de uma pessoa pelas costas, isso é errado, isso é fofoca, o que eu fiz, não dei atenção ao que eu falei, isso foi errado o que eu fiz. Foi bom que a gente viu. Derival, é isso, né? Uma outra questão importante. Não diga apenas: cara, eu preciso te pedir perdão. Cara, olha, eu estou aqui porque eu preciso te pedir perdão. Cara, eu vim aqui, cara, porque eu tenho. Cara, pede, faz o pedido. Não esquece disso, entendeu? Olha, eu queria tanto que você me perdoasse. Faz o pedido. E espera a resposta. Entendeu? Olha, eu fiz isso. Você pode me perdoar? E aguarda que a pessoa responder. Isso é muito importante. De repente a pessoa vai falar: ó, cara, realmente eu fiquei muito chateado. Pô, eu tô bravo contigo, tal. Falou um monte. Cara, você tem toda a razão. Mas você pode me perdoar? Isso é muito importante, pessoal. Tá? Isso é muito importante. Porque quando a pessoa responde: olha, tá perdoado, isso é importante para você e para ela. Entendeu? Isso é importante para os dois. Livre. De certa forma, sim. E quem vai pedir perdão tem que transmitir da melhor forma possível. Agora, o cara está dando risada assim, você vai acreditar? Eu estou muito arrependido, muito. Você pode até dizer: ó, cara, você não está parecendo o cara que fez sentido para você que você fez. Então, tem uma certa importância. Agora, no lado que o líder está falando o seguinte: a gente não vai conseguir ler o coração do cara. Nem é nosso desejo fazer isso. A gente vai olhar essas coisas que a gente consegue olhar. Às vezes as palavras do cara não refletem arrependimento, a expressão do cara, o que está em volta não reflete arrependimento. A gente pode dizer isso, mas o cara fala: não, mas gente de Deus, cara, eu estou arrependido. Eu vou acreditar que você está falando. Esse momento da intuição, o cara falou que está arrependido, sempre falou que a gente julgar o irmão dele, que está arrependido. Às vezes a gente pode ajudar a pessoa que está dizendo que está arrependido, só ajudar ali no periférico, que é importante também. Não, beleza, cara, você está falando que está arrependido, você como crente eu vou acreditar em você, mas está difícil para mim entender isso, porque, cara, você está rindo aqui, cara. Tu veio aqui me pedir perdão, mas está contando piada. Então é mais nesse sentido, entendeu? Tiago. Essa é a questão. Você falou assim, que de repente a pessoa deve, você vai ali, você fala que você tudo bem, te perdoa, você mata, tal. Então, na verdade, assim, você só está testando, né? Então, se a pessoa está se preocupando com o filho, até certo, pronto, você sabe se a pessoa só tomar cuidado com a motivação, né? Questão da vingança, não, vou fazer isso só um pouquinho, só para ver. Só dá uma pisadinha, depois eu tiro o pé assim.
Não, estou pedindo perdão. Não, então tá bom, como é que você vai me acertar isso? Já vi seu dedo, Claudete. Como é que você vai acertar isso? Como assim acertar? Como assim acertar? Não. Você me pegou o dinheiro. Você não vai me devolver? Não, estou te pedindo perdão. Tem que me perdoar. Então aí que é o problema. Está errado. Não, o cara tem direito de ter, se você pegou o dinheiro. Porque assim, o arrependimento, pessoal, e a confissão. Eu vou apagar esses pecados aqui, tá, pessoal? Seria tão fácil se fosse só assim. Elas precisam envolver uma ideia de reconstrução. Então assim, se eu entendi que eu magoei, que eu machuquei, que eu feri, que eu defraudei, que eu subtraí, que eu fiz alguma coisa, tem que estar no meu coração o desejo de reconstruir o que eu quebrei. Faz parte de um arrependimento real. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu e a Fabrício damos uma dúvida. Peraí, só um minutinho que a Claudete está na frente. Segura a dúvida aí, vocês duas. Claudete. Estava pensando aqui, como nós precisamos tomar cuidado com essa questão realmente do perdão, né? Porque no dia a dia, a gente acaba tendo um comportamento assim como aquela que eu tenho, né? De lá no confessionário, confesso para o padre, e acha que está resolvido o problema. E a gente também, por exemplo, pede perdão para Deus, se coloca desse jeito, e fala assim, a gente perdão para Deus, acabou. Né? Então, quando a gente toma cuidado, a gente acaba deixando, principalmente porque no dia a dia, no mundo, as pessoas que perdão de uma pessoa, a pessoa fala, deixa eu falar, você está lembrando disso ainda, não tinha outra coisa. Né? E aí a gente acaba deixando e acaba não fazendo mais isso. Começa a pedir perdão para Deus e esquece de tratar o problema porque a gente, a pessoa com quem a gente Pois eu acho realmente estratégico o versículo que a gente colocou como versículo-chave da lição. Procuro, me esforço em ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens, né? Porque muitas vezes eu estou pedindo perdão para Deus e Deus está lendo o meu coração falando, cara, você está achando que eu sou otário? Você acha que você me passa a perna? Tu está querendo me pedir perdão só, cara, porque você não está querendo fazer o que eu mandei você fazer, que é pedir perdão para Ele. E aí Deus não aceita esse pedido de perdão. Isso é uma questão profunda. Quando a gente falou sobre a oração, no domingo passado, a gente estava falando sobre isso. Deus, Ele lê o coração daqueles que chegam para Ele. Isso que a Claudete colocou é muito importante. Que não adianta eu ir lá e querer resolver. Deus, passa o pano aí porque eu não quero resolver daqui. Não, Senhor, Deus está muito bem vendo o que está passando no nosso coração. E Deus, Ele não aceita o pedido de perdão leviano desse. Ó, Senhor, eu estou aqui pedindo perdão, mas eu não quero resolver ele com o meu irmão. Cara, vai resolver ele com o seu irmão sim. É assim que a gente mostra a nossa coerência e o nosso arrependimento para com Deus. É quando a gente vai o mais rápido possível pedir perdão para o nosso irmão. Isso tem pedido a Deus que mude esse meu modo de ser, porque eu depois que eu resolver com as pessoas. E é legal, isso que a Claudete colocou também, gente, vamos pedir perdão logo, rápido. Eu tenho percebido que um cristão demonstra maturidade, demonstra crescimento, quando a distância entre o erro e o pedido de perdão diminui. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho aqui a conduta de dois cristãos. Os dois cristãos, aqui eu tenho o cristão A e aqui eu tenho o cristão B. Tá? Os dois cometeram o mesmo pecado no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo segundo. Só que o cristão A demorou 5 dias para ir lá e pedir perdão. O cristão B demorou 1 dia para ir lá e pedir perdão. Quem é mais maduro? A ou B? B.
romper. Tudo bem? Porque assim, se está errado, cara, e Deus falou que eu preciso corrigir os meus erros, eu quero ser um crente obediente, eu quero obedecer rapidinho. Entenderam isso, pessoal? Isso aqui é muito importante, viu? Porque isso daqui é uma forma da gente medir o nosso crescimento, nossa estatura espiritual. É dessas formas que a gente mede. Tudo bem? Uma Maria Luísa e Fabrício. Ela tirando o corpo fora. Vai. Eles estão conversando aqui quando tem um pecado que não vai viver dentro da igreja. A igreja sabe o pecado que foi tratado, irmão entrou em disciplina. E aí o pastor pergunta se a igreja perdoa o irmão. Alguém da igreja pode se pronunciar e falar que não perdoa? Poder pode, mas não é certo. Se chegou nesse ponto da liderança colocar aquela pessoa na frente da igreja para ela pedir perdão, a liderança já fez um monte de coisa e já verificou que aquela pessoa está no ponto de colocar esse pedido de perdão. Então a igreja precisa crer na pessoa que está pedindo perdão e confiar na liderança que colocou ela naquele momento. Bom, se a minha liderança já tratou e agora ele está vindo aqui pedir perdão, eu tenho que perdoar, não tem. Porque aí. Isso, é porque aí como é que pode estar o corpo todo indo para um lado e a mão indo para o outro? Assim, isso não funciona. E até mesmo o seguinte, por que eu sou mais santo? A igreja toda está perdoando, mas eu não perdoo. Pô, cara, daqui a pouco quem vai vir lá na frente é você. Né? Ó, gente, eu quero aqui confessar que eu sou um baita de um orgulhoso. Fala, Rod. Muito boa pergunta. A Rod ela perguntou o seguinte: você foi lá, fez todo o processo correto, seguiu os passos certinho, e a pessoa falou assim, cara, não vou te perdoar. E aí, como é que fica? Bem espiritual as palavras do Rafa. O problema é teu, o problema é teu. Na realidade, após, estamos conversando. Não, eu quero te perdoar porque você me magoou demais, eu não te perdoo não. O que o Rafa falou é verdade. Assim, na realidade, é lógico que você não vai dizer isso para ele, o problema é teu, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai o quê? Demonstrar tristeza, porque não era esse o objetivo. O objetivo era realmente reconstruir o relacionamento, né? Primeiro, lembra quando lá em Mateus 18:15 diz: se teu irmão pecou contra ti, vai entre ti e ele só, vai, mostra-lhe o erro, e se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, não é ganhaste do teu irmão, né? Ganhaste o teu irmão, então você ganhou ele de volta. Então o objetivo primordial do pedido de perdão é a reconstrução do quê? Do relacionamento. Tá? Mas aí você foi, fez tudo certinho, pediu perdão, demonstrou ali arrependimento, confessou o pecado da pessoa. A pessoa não quis te perdoar. Gente, preste atenção agora para a resposta, tá? Isso que eu vou falar para os irmãos é muito importante. Você vai demonstrar tristeza. Você vai dizer assim que o desejo era reconstruir. E você vai dizer para ela, olha, eu estou aqui à sua disposição a hora que você quiser conversar comigo sobre isso. E eu quero dizer para você que eu vou até o fim tentar restaurar o relacionamento com você. Que depender de mim, que eu puder fazer para que a gente volte a ter um relacionamento abençoado, eu vou querer, porque o relacionamento com você é muito importante. Então é demonstrar isso, olha, eu quero você de volta.
Diante de Deus, o problema agora realmente está com ela. Você não vai ser mais julgado por aquilo, porque você já pediu perdão para Deus e já pediu perdão para a pessoa. Quem vai ser julgado por aquilo agora é ele, porque Deus vai falar: cara, por que você não perdoou? Você não tem o direito de não perdoar, tá? Você não vai exigir, você não vai levantar, ó, cara, a Bíblia manda tu me perdoar, tu não precisa fazer isso, entendeu? Mas você vai com amor demonstrar: cara, eu estou disposto, olha, eu vou continuar de braço aberto, o dia que você quiser me perdoar, eu estou disposto a vir aqui conversar, se precisar pedir perdão novamente. Essa postura de humildade. Por quê? Muitas pessoas elas vão pedir perdão, mas ainda de cima de um salto, ainda do orgulho. Isso não cura nada. O que a gente precisa ter quando a gente vai pedir perdão, humildade. Eu não posso ter medo de me humilhar, entendeu? Eu não posso ter medo de me humilhar. Aquela postura do baixar a cabeça, sabe? Cara, tá certo, você tá falando. Eu não mereço mesmo teu perdão, cara. Estou pedindo por favor. Dessa maneira, né, que os senhores vão responder, é uma maneira de demonstrar arrependimento e humildade, né? Então, uma vez, eu estou falando isso uma vez, eu vou passar para o Tiago, já que ele levantou a mão. Uma vez, uma pessoa veio me pedir perdão, e eu estava explicando para ela: olha, eu só estou dizendo para você, eu estou tendo dificuldade de perdoar, porque você não está mostrando para mim que você entendeu o que você fez. Eu não estou aqui querendo tacar na sua cara, mas eu estou só dizendo: ó, você não está me pedindo perdão pelo que você fez. Por exemplo, a pessoa mentiu para mim, eu sabia que ela estava mentindo, e aí ela vai: ó, eu quero te pedir perdão aí, não, porque né, eu fiz uma coisa errada. Então, mas o que você fez de errado? Aquela vez que eu falei aquilo para você era aquilo mesmo, mas você não acreditou em mim, então estou aqui pedindo perdão para você. Vários pedidos de perdão. Ou seja, ela estava pedindo perdão porque eu tinha errado com ela, na cabeça dela. Eu falei: não é que eu não estou querendo te perdoar, é que você não está entendendo o que você fez. Você não pode não me perdoar, você tem que me perdoar, que crente é esse que me perdoa o outro? Aí eu voltei e falei: olha só, até eu acho que o Lira estava presente nesse dia. Olha só, não é que eu não estou querendo te perdoar, e outra coisa, uma pessoa que está pedindo perdão não deveria exigir nada. Pelo contrário, é abrir mão de direito. Eu não tenho direito, não é nem abrir mão de direito, eu não tenho, né? Dizer: nossa, eu nunca vi pastor que não perdoa. E olha, não é isso que está acontecendo. Esse que era o cuidado, tá, pessoal, em relação a isso. Agora, se você for lá, pediu, explicou, só fez o pedido correto, você não quis perdoar, aí a gente não vai exigir: ó, você tem que me perdoar. Tiago vai contar. No final da ensinação aí, o Lucas falou que estava perdoado diante dele e de Deus. É correto? Não dá para falar isso, O Lucas se colocou na posição sacerdotal. A gente não, eu sei que estava na cabeça dele, estava o versículo na cabeça dele. Só que a gente não tem essa condição de falar assim: em nome de Deus, você está perdoado. Você pode dizer: olha, da minha parte está resolvido. Tudo bem, pessoal? Irmã? Todo mundo conseguiu ouvir o que ela falou?
O que ela falou foi o seguinte, você não ouviu, irmão? O que ela falou foi o seguinte, você foi lá, pediu perdão, conversou, a pessoa falou que te perdoou, mas ela continua estranha contigo. Ela mudou e ela não voltou. Isso acontece muito. Primeiro, eu preciso, como pastor, dizer que a reação dessa pessoa em não voltar é uma demonstração de imaturidade dessa pessoa que diz que perdoou. Por que eu estou usando por que eu estou falando isso? Primeiro, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 31. O que a Cristo falou, isso acontece muito, mas isso não pode acontecer entre nós. Por quê? Porque nós estamos estudando a Bíblia. Certo? Pessoal, as minhas ovelhas não podem fazer isso, porque elas estão estudando a Bíblia. E o que a Bíblia diz? Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria e blasfêmios, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Em que nível? Aqui ele vai usar uma comparação para dizer como que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que perdoar o meu irmão como? Como Deus em Cristo me perdoou. Jesus, ele falou assim, cara, eu te perdoo, mas tu não vai morar comigo. Eu te perdoo, mas não te abençoo mais. Eu te perdoo, mas não ore para mim, que eu não vou te ouvir. É isso que ele faz. Como é que Deus nos perdoa? Cara, já pensou? Se a gente não for para o céu, para onde a gente vai? Só tem outro lugar. Pensa nisso. Já pensou? Se ele fala, não, cara, você não... Eu te perdoo, mas não quero conversa contigo. Foi o que o pai do filho fez, né? Perdoou. Aí se a pessoa fala assim, mas o cara vai errar de novo comigo. Cara, como é que Cristo perdoa? Ele sabia se a gente ia errar de novo? Você acha que ele achava que a gente não ia errar de novo? E ele perdoa assim mesmo? Sabendo que a gente ia errar com ele de novo? Perdoa. For perdoar, tem que perdoar mesmo. E aí você tem que avaliar o seu... Quando você vai responder para alguém, cara, eu perdoo você, cara, avalia mesmo se você está falando a verdade. Porque senão daqui a pouco você vai ter que pedir perdão para aquela pessoa por ter mentido para ela. Entendeu? Quem levantou a mão? Pode. Mas, não, mesmo se você resolver jogar no seu papel de estar com você vai ter que comunicar. Isso. Que a Rádio está colocando aqui importante. Você viu que a pessoa está estranha ainda contigo. Você pode chegar para essa pessoa com humildade, como ela falou. Irmão, olha só, naquele dia eu vim pedir perdão para o irmão e tal. Poxa, realmente eu errei com o irmão e tudo. O irmão disse para mim que me perdoa. Mas eu ainda estou sentindo uma distância entre nós, está tudo bem. Existe alguma outra coisa que eu preciso... Existe algum outro erro que eu cometi que eu preciso corrigir? Aí a pessoa fala assim, não, está tudo bem. Aí, cara, mentira, Deus vai pegar. Só que você, da sua parte, está tudo tranquilo. E aí a gente tem que jogar muito limpo. Por isso que eu falei, aqui entre nós não pode acontecer isso. Quando a pessoa chegou para conversar, para te pedir perdão, diga tudo o que você precisa dizer. Porque no momento que você falou, cara, eu te perdoo, a Bíblia diz que a gente rasga aquela ponta que a gente tinha, a gente rasga. Por isso também que algumas pessoas elas estão vivendo, estão deprimidas, estão passando por problema de gastrite, não estão dormindo, coisa tal. Sabe por quê? Elas não querem perdoar as outras. Porque elas se sentem bem com aquela dívida na mão. Um dia eu vou esfregar isso na tua cara.
Então mesmo quando a outra pessoa vem para pedir perdão, ela não quer rasgar, porque eu quero esfregar isso na tua cara um dia. Isso acontece muito na vida conjugal. Eu vou te perdoar, mas eu vou deixar isso aqui guardado, porque um dia eu vou te esfregar isso aqui. Aí fica aquela coisa podre dentro do baú, aquele troço fedendo dentro do quarto, dentro da casa, jogando o defunto para debaixo do tapete. Fala, minha irmã. Mas é isso, né? Vai ficar aquele troço fedendo. Fala, irmã. Da exaltação, né? Aí é um outro assunto. É interessante, né? Só pegando aqui o gancho da irmã, é muito comum, quando a gente está falando sobre o perdão, a gente avaliar quando outras pessoas erram contra a gente. Só que na verdade o foco da aula é o que eu devo fazer quando eu erro contra as outras pessoas. Por exemplo, a gente já estava falando da pessoa que está tratando a gente mal, mesmo a gente pedindo perdão, ou seja, ele já mudou o foco, já está falando do outro. Quando na verdade o foco da aula eu quero falar sobre mim. Cara, a questão toda é confrontação e amor. Então, eu estou sentindo a pessoa, eu ouvi que a pessoa falou isso, vou perguntar para a pessoa. Agora, toma cuidado também de como você ouviu isso, quem te contou, qual foi o fofoqueiro que falou isso para você. Entendeu? Porque a pessoa que te contou isso é uma baita de uma fofoqueira. Outra questão, não acredite no que ele está falando. Pode ser uma baita de uma mentira. Então você pode até perguntar para outra pessoa, porque o fofoqueiro já te contou, né? E quer ver quando a pessoa é fofoqueira? Normalmente, se você falar assim para ela, eu vou lá conversar com o irmão sobre o que você me disse. Pô, não vai falar que eu falei isso para você. Isso é postura de fofoqueiro. Ele quer jogar a granada no relacionamento do outro, mas ele quer sair bonito na foto. Entendeu? Não, pode ir lá falar, pode dizer que eu falei. Não, vamos lá falar com ele. Né? Agora, o crente, ele primeiro não vai ficar contando para os outros. Ó, cara, você está com esse problema com o irmão, vai lá conversar lá com o irmão lá. Entendeu? Eu não vou contar nada não, você vai contar, diz lá que você está chateado com ela. Entendeu? Tudo bem? Edu? Eu acho que a questão mais importante é ele cair em si, sozinho. Isso é muito bom, né? Essa questão do eu, pelo Espírito Santo, entendi que eu errei. E eu quero reconstruir esse relacionamento. E eu estou disposto a me humilhar para reconstruir isso daí. Tudo bem, pessoal? Tá legal? Vamos ficar por aqui? Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão mais específica, algumas dicas importantes, como deve ser a conversa. Vamos falar sobre algumas cautelas, tá? E aí, depois eu quero falar mais um pouquinho sobre como que a gente pode instruir a nossa consciência de uma forma correta para que ela funcione melhor. Mas foi bom hoje, né? O exercício aí foi bem legal, né? Pessoal, olha, eu posso dar testemunho disso. Quando a gente faz isso, Cacá, quando a gente faz isso, cara, é uma bênção. Quando a gente faz do jeito certo, quando a gente ouve a pessoa falando assim, cara, você está perdoado, ou até mesmo quando a pessoa fala, eu não te perdoo, ainda assim sai o peso do teu ombro. Porque olha, eu fiz diante do Senhor, o Senhor viu. Eu fiz o melhor que eu pude. Eu queria reconstruir esse relacionamento. Gente, é incrível como a sensação é essa mesmo, de um peso que te é retirado das costas. É muito bom, é renovador. Volta a alegria ao seu coração.
você passa a ter mais prazer no Evangelho. É muito legal fazer isso. Não é legal o processo, né? É doloroso. Ninguém que gosta de se humilhar, né? Todos nós lutamos ferrenhamente pela nossa própria reputação. Mas quando a gente vai, faz, Deus ele honra, ele abençoa, ele reconstrói. É muito legal isso. Tá bom? Vamos orar por isso? Pedir para que Deus nos... Tudo que a gente precisava para fazer, a gente já tem. Só falta a decisão que está com você. Certo? Não tem nenhum pedido que eu possa pedir que eu esteja incompleto, que eu não possa fazer isso. Vocês entenderam o que eu estou falando? Senhor, eu preciso do teu Espírito. Já tem. Eu preciso das palavras. Você já tem. Ah, eu preciso lembrar. Você já está lembrando. Ah, eu preciso uma oportunidade. Vai lá. Tudo você já tem. Só falta a decisão. Você ir lá e obedecer. Tudo bem, pessoal? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos engajados nesse processo, não só da limpeza da nossa consciência, mas da reconstrução de relacionamentos. Ó Deus, que os crentes desta igreja pratiquem isso, e que entre nós, ó Deus, não haja mágoas, assuntos para trás, defuntos debaixo do tapete, monstros dentro de baús, passados se atormentando. Ó Deus, que o Senhor nos purifique a nossa consciência, possamos desta forma andar realmente em novidade de vida, como pessoas reconstruídas, ressurretas pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, possa abençoar o teu povo. Ó Deus, obrigado. Dá coragem, Senhor. Dá a decisão de obedecer ao Senhor. E que todas essas reconstruções sejam feitas o mais rápido possível. Muito obrigado. Continua conosco. Abençoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe, pessoal.